Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à aula 31, a 31ª aula do curso preparatório CPA. Lembrando que a aula 31 do módulo 1, que fala sobre estrutura e dinâmica do sistema financeiro nacional, tudo bem? E na aula de hoje nós vamos falar sobre inflação, tá? E aí eu trouxe esse desenho aqui só para mostrar para vocês uma coisa, veja bem. Por exemplo, hoje, R$2 hoje, os mesmos R$2 lá em 2000 é o mesmo os R$2 de hoje. Aquela nota de R$2 nos anos 2000 é a mesma nota de R$2 hoje, em 2026. Só que tem um detalhe. R$2 lá no ano de 2000, há 26 anos atrás, comprava aqui, por exemplo, uma coca de 2 litros. 2008, esses mesmos R$2 passou a comprar uma coca de 600, ok? 2016, uma coca lata, esses mesmos R$2, ok? E hoje, esses R$2 ele compra uma coca mini. Na verdade, nem isso não compra, né? Porque aqui são valores fictícios, né? Mas hoje em dia, com R$2 você não compra nenhuma água. E isso se chama inflação, que é o poder de compra. Tá? Então, esses R$2, ele continua sendo os mesmos R$2. Só que a inflação significa poder de compra. E quanto maior a inflação, menos poder de compra eu passo a ter. Então, os meus R$2 compram menos, quanto maior a inflação. Ele vai cada vez mais comprando menos. Ok? E a inflação, como bem sabemos, ela não para de subir. Então, por isso que eu trouxe esse primeiro exemplo aqui, para vocês entenderem aqui, de forma conceitual, o significado de inflação, né? Que é basicamente aí, poder de compra. A inflação vai subindo, vai crescendo, e os meus R$2 vai perdendo o poder de compra. Mais ou menos assim que funciona, beleza? Aí eu coloquei aqui esse desenho aqui de exemplo, só para mostrar para vocês uma coisa, tá? Vou pegar aqui meu marca-texto. Vamos lá. Suponha que o meu juro nominal ele foi de 10%. Beleza? A minha inflação no mesmo período foi de 7%. Tudo bem? Na prática, significa dizer o seguinte, que o meu ganho real, ok? Ele vai ser, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o meu ganho real. Ok? E aí, toda essa outra parte aqui, ó. Né? Isso aqui é tudo inflação, né, do período. Beleza? E o meu ganho real no período, ele foi somente, nesse caso, ele foi somente aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Tá? Foi o meu ganho real. Lembrando que o ganho real significa o seguinte, o meu ganho real é eu pegar o meu juro nominal, deduzir ali da minha inflação do mesmo período, ok? O que sobra, né, nesse caso, é o meu ganho real, que é o ganho líquido, de inflação. Né? É o ganho líquido de inflação. Ou seja, é o quão mais rico eu fiquei, ok? É o quão mais rico eu fiquei, né, com relação à inflação. Porque lembra que a inflação, ela significa, conforme ela sobe, ela vai, nesse caso aqui, 7%. Juros nominal de 10%. Então significa dizer que nesse período, teve ali uma inflação de 7%. Como o juros nominal foi maior do que a inflação, essa diferença aqui, ó, de um para o outro, é o meu ganho líquido da inflação. É o quão rico eu fiquei nesse período. É o quão mais forte ficou o meu poder de compra, ok? Nesse período. E nesse caso aqui, ó, nesse exemplo aqui, para ficar mais simples aqui para vocês, se o juros nominal foi de 10, a inflação foi de 7, então o meu juro real aqui
foi algo próximo de 3%. Foi algo próximo de 3%. Tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, foi o quão mais rico eu fiquei. Foi o meu aumento de poder de compra. E foi o que eu ganhei ali, ó, acima da inflação. Tá? Se tivesse empatado, os dois tivessem ficado 7, juros nominal 7, inflação 7, aí eu teria empatado. Né? Se eu estou num investimento ali que me pagou um juros nominal de 10%, ou perdão, de 7%, e a inflação do mesmo período foi de 7%, significa que eu nem ganhei nem perdi. Meu poder de compra segue sendo o mesmo. Empatou. Né? Agora, se o juros nominal foi maior, conforme mostra esse desenho, aí eu tive um ganho real. Um ganho líquido da inflação, né? Um ganho deduzido ali já da inflação, que é o meu aumento de poder de compra. O quão mais rico eu fiquei nesse contexto aqui, tá? Beleza? Beleza. Vamos lá. Aí aqui nós vamos falar agora sobre dois grandes índices, né? Vamos começar aqui falando sobre o IPCA, tá? O IPCA, lembrando, ele é divulgado pelo IBGE, beleza? Ele é divulgado pelo IBGE, ok? Ele é o índice de preço ao consumidor amplo, beleza? Ele é o índice de preço ao consumidor amplo, calculado e divulgado pelo IBGE, beleza? É o índice oficial de inflação no Brasil, que abre parênteses ali, questão das metas, né? Porque quando o CMN define a meta de inflação, ele faz isso com base no IPCA, que é, nesse caso, o índice oficial de inflação no Brasil, e é utilizado para definição de meta, para ocorrer essas metas, né, que são definidas, nesse caso, pelo CMN. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, e quem faz cumprir essas metas é o Banco Central, né, por meio ali de instrumentos de política monetária, por meio do Copom, que é o órgão interno do Banco Central, enfim. E também, o IPCA, ele mede aqui, no caso, família com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Que são ali as pessoas mais que estão ali mais no varejo, etc., fazendo compra em supermercado, etc. Tá bom? Já o IGPM ele é o seguinte, qual que é a composição dele aqui? Primeiro nós vamos na composição. A composição dele é feita aqui pelo IPA, IPC e NCC, que são de 60, 30 e 10. Essa é a composição do IGPM, que significa o Índice Geral de Preços ao Mercado, tá? E aí, para ficar fácil de pegar esse macete aqui, ó, do IPA, IPC e NCC, é só lembrar o seguinte, o primeiro alfabeto não é a letra A do alfabeto? Se a letra A é a primeira letra do alfabeto, então primeiro vai vir o IPA. Ok? Uma letra C, né, ela é menos do que duas letras C. Se ela é menos do que duas letras C, ela vai ficar aqui na segunda posição, que fica atrás do A. Né, porque A, B, C. Então, o A em primeiro, IPA, IPC em segundo, só tem um C, ok? E os dois Cs, né, que é mais de um, fica na terceira colocação. Então é só lembrar do alfabeto. A vem na frente, IPA. Em segundo lugar vai vir um C, IPC. Ok? Em terceiro lugar, INCC, que são duas letras finais, letras C. Tá? Então, dois Cs é mais do que um C, portanto fica na terceira posição, seguindo ali pelo alfabeto. Então, IPA, IPC e INCC. Tá? E aí, é só lembrar que começa do maior lá em cima, o IPA é o primeiro. Então ele é o primeiro, ele segue como o maior percentual também, 60. No meio, percentual que fica no meio, né? Esse 30 é menor do que 60, ok? O C vem depois do A, e aí sobra lá embaixo as duas letras C, né? E aí se fosse uma lista de chamada na escola, por exemplo, o IPC seria chamado primeiro do que o INCC, correto? Por conta do alfabeto, né? Então, IPA, letra A, primeiro lugar. IPC, somente uma letra C. Está em segundo lugar na lista de chamada. Por último, INCC. Tá bom? 60, 30 e 10 aqui.
A composição em percentual em cada um. Ok? E aí, o IGPM, nesse caso, ele é divulgado mensalmente, tudo bem? Calculado pela FGV, beleza? E é o Índice Geral de Preços ao Mercado, tá bom? E nós temos aqui o número, vou até numerar aqui para ficar mais fácil para vocês. Falamos aqui do primeiro, falamos do segundo, vamos falar agora aqui do terceiro, tá? Que é o IPC-FIP. O IPC-FIP significa o índice de preço. É o índice de preço ao consumidor, tá bom? Calculado pela FIP, que mede os preços ali dos veículos, etc. Beleza? Então, calculado pela FIP, ok? E mede os preços ali utilizando somente a cidade de São Paulo, tá? Beleza? Bacana. Então, vamos para o próximo. E aí, vamos lá. O IPCA, que significa o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ok? Ele ele mede os preços de varejo, tá bom? Mede os preços de varejo. E o Índice Geral de Preços ao Mercado, ele mede, né, os preços de atacado, tá bom? Então, IPCA, varejo. IGPM, atacado, tá? O IGPM, lembrando, ele é o principal índice de referência para precificar preço de aluguéis, tá bom? Então, falou em aluguel, falou em IGPM, ok? Então, o principal índice de referência para precificar preço de aluguéis no Brasil, nesse caso, é o IGPM, tá bom? E se você ficou comigo até o final, continue escalando a montanha, porque é difícil. Mas não desista, porque nós vamos juntos chegar até o topo e, sem dúvidas nenhuma, a vista lá de cima é muito melhor, tá bom? Valeu, te vejo na próxima.